1914, eu tenho uma foto escorado na placa. Réplica do primeiro templo central de Belém, da Assembleia de Deus, 1914. Essa igreja não nasceu grande. Tudo que nasce grande é anomalia. Não nasce grande, senão não vai ter história para contar de Deus. Não vai ter glória para contar de Deus. Não vai ter história para contar que Ele abriu o mar vermelho de novo, que Ele abriu a rocha de novo e fez água sair, que Ele mandou parar o sol. Se começar tudo perfeito, não tem história para contar. E eu fui naquele templo lá e entrei dentro dele. Essa igreja aqui dá uns 5 templos daquele primeiro lá, o primeiro templo central da Assembleia de Deus. Esse aqui dá uns 6 daquele templo. Cabe somente umas 70 pessoas. E eu sentei naquele banco. E o Daniel Berg estava cantando um hino da harpa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória. Vamos lá. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim. Só o coro. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. E quando eu estava sentado lá, o Espírito Santo disse: a minha igreja é como um rio. Começa pequenininho e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai alongando, e vai alargando, e vai aprofundando, e vai. E o Espírito naquele dia disse no meu coração: aqui eu acendi a primeira chama pentecostal no Brasil. E daqui eu soprei o meu fogo. E hoje, irmão, em todos os rincões do Brasil tem uma Assembleia de Deus adorando, louvando, glorificando, exaltando, falando línguas e bendizendo a Deus. Você passa em roça, tem uma Assembleia de Deus. Você passa numa tribo de índio, tem uma Assembleia de Deus. Esse fogo continua aceso. Esse fogo chegou até sua vida, até sua casa. Quantos pode glorificar por aquele fogo que Deus acendeu? Chegou até aqui. Lai comanai sui micai bederai shimicleis. Pastor Arnaldo, eu tenho poucas visão mesmo, Deus me dá pouca visão. Mas quando aquele irmão estava dando uma palavra, Deus me deu uma visão com o senhor. Pode glorificar porque é bênção. Eu tive poucas visões de Deus, de olhos fechados. As visões que eu tive foi de olhos abertos. E eu tive uma visão aqui sentada nesse banco, quando o irmão estava falando. Pastor Arnaldo, o senhor estava diante de uma porta, mas não era uma porta pequena, era uma porta grande. Uma porta grande, mais ou menos do tamanho desse altar aqui. E o senhor estava de lado, e um homem de branco ao seu lado. E de repente ele
deu uma ordem: abra a porta. E o Senhor pegou a maçaneta e puxou a porta, e ela foi abrindo, 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 abrindo. Assim diz o Senhor: eu começo a aprofundar o seu ministério, alargar o seu ministério. Eu começo a expandir o seu ministério. Eu alinho o céu, o financeiro, e eu levantarei obreiros, obreiros fiéis. Eu levantarei missionários. Continue avançando, porque eu te chamei para essa obra. Ninguém apaga essa chama, ninguém apaga essa chama. Foi Deus que acendeu, foi Deus que acendeu, foi Deus que botou fogo nela. Lai comende chimiande candalai. O Senhor vai viver um tempo de prosperidade no seu ministério. O Senhor dará com abundância, dará com abundância. Está ouvindo, igreja? O Senhor dará com abundância. Ele tem para dar. Ageu 2:8 ele diz: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Diga para alguém do seu lado: abra o seu coração, mas abra com força, para contribuir em todas as áreas. Diga para alguém, porque no final Deus vai te dar mais. Deus vai fazer mais. Deus vai te dar testemunho grandiosos. Deus vai te contemplar e te impactar. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória. É profético. Eu nem entrei na minha palavra ainda, mas eu sinto que Deus me toma. Enchei-vos do Espírito. Paulo escreve aos crentes de Éfeso, chamando-os a viver como filhos da luz. Efésios 5:8. Ele diz para os crentes de Éfeso: vocês não são filhos das trevas, vocês não são filhos da miséria, vocês não são filhos da pobreza, vocês são filhos da luz, vocês são filhos da glória, vocês são filhos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vocês são filhos da palavra eterna de Deus. Vocês são filhos do Pentecostes. Então ele começa a dizer para Efésios, e ele chama eles a viver uma vida sábia, cheia do Espírito e com discernimento. Não adianta ser cheio do Espírito e não ter discernimento. Tem muita gente até que ora muito, mas não tem sabedoria nenhuma. Simples como a pomba, prudentes como a serpente. Atento. Saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de enfrentar, a hora de recuar. A guerra que nós estamos, as estratégias não podem ser carnais, as estratégias não podem ser humanas, as estratégias não podem ser somente terrena.
As armas da nossa milícia nessa guerra não são carnais e nem terrenas, elas são espirituais. Então precisamos de estratégias de Deus. É o que está faltando. A gente está orando para tudo, menos pedir Deus estratégias. As estratégias dos homens, elas são bonitinhas, elas são perfeitinhas, elas são dentro da técnica, mas às vezes no final não dá certo. As estratégias de Deus, elas são loucas, elas são esquisitas, elas são estranhas. Ou seja, Deus manda o cidadão rodear 7 vezes a cidade e começar a gritar e começar a dar glória. E alguém natural vai dizer: ele não poderia mandar um vento? Poderia. Ele não poderia mandar um raio? Poderia. Ele não poderia mandar um sopro? Poderia. Mas a estratégia dele é dele, é para a glória dele. E a guerra, essa guerra que você está, tem hora que Deus vai dizer para você: marcha, porque eu estou contigo na frente como o Senhor dos exércitos. Mas escute, tem hora nessa guerra que Ele vai dizer: recua. Ele não foi lá para José e disse: desce para o Egito, porque o cidadão está endemoniado e está com a foice armada, amolada para ceifar a vida do menino. Desce para o Egito, só volta quando eu te buscar. Quando eu te chamar, você volta. Eu te aviso. Então às vezes na guerra Deus manda fugir também. Ele não falou para Elias: vai para o ribeiro de Querite, senão eles vão te matar. Então tem hora que Deus diz: recua, desaparece um pouco, recua. Eu vou te esconder um pouquinho. Ó, faz parte da guerra. E tem hora que Ele vai dizer: fica quieto, não faz nada, só contempla o que eu vou fazer. Não foi isso que Ele disse para Moisés lá diante do Mar Vermelho, quando Moisés foi clamar? Ele diz: estai quieto, diga ao povo para ficar quieto. Fica quieto em espírito de oração, espírito de adoração, e vede com os olhos o que eu vou fazer. Ele abre o Mar Vermelho, o povo passa, canta do outro lado, e Faraó é morto nas águas daquele mar. Então Deus vai te dar estratégias nesse janeiro profético, vai te dar estratégias nesse ano, para você falar na hora certa, avançar na hora certa, tratar na hora certa. Sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo não é só para falar em línguas, e não é só para marchar no fogo. Ser cheio do Espírito Santo é para você ter sabedoria também. O vinho, 2 tipos de domínio aqui. O domínio do vinho, prazer, descontrole e carne, não vai dar nada que presta. O domínio do Espírito, santidade, equilíbrio e poder. Quando o Espírito te domina, santidade, equilíbrio e poder. Quando o Espírito te domina, quando você abre a boca, sai fogo da sua boca. Quando o Espírito te domina, sai poder da sua vida. Quando o Espírito te domina, até o inferno te conhece. Aqueles camaradas que foi expulsar demônio em nome do Deus de Paulo, Satanás diz: vocês não estão com nada. Nem sei muito bem quem é você, mas vocês não estão com nada. Agora Paulo, eu sinto a glória de Deus na boca daquele homem. Paulo, quando abre a boca, Deus assina. Quando ele diz em nome de Jesus, o inferno treme. Lá some calaceia barrai. Levante a mão, irmão.
Você é autoridade na sua casa. Na sua casa você é autoridade. Se enche do Espírito Santo e não permita Satanás cirandar lá dentro da tua casa, cirandar teu casamento. Expulsa ele. Você recebeu o poder de Deus. Não tenha medo, não seja intimidado, não seja acuado. Diga hoje, Satanás, diga comigo, Satanás, em nome de Jesus, sai do meu caminho, sai da frente do meu casamento, sai da frente da minha casa, porque eu vou me encher de Deus, em nome de Jesus. Sai! Ai, camando-se me calamanderi balachori candalai. Não vos embriagueis com vinho. Embriagar representa perda de controle. Todo embriagado não tem controle com vinho. Você contempla os embriagados dessa cidade, eles perdem o controle. Dependência de algo externo para se satisfazer jamais satisfarão a alma deles. Fuga da realidade. Bebe para fugir da realidade, mas o efeito passa e a alma volta a ficar vazia. Os homens mais ricos do prata, os homens mais ricos do prata, que não servem a Deus e não temem a Deus, Deus nunca visitou a casa deles. Mas os crentes mais pobres do prata, Jesus vive na casa deles. Jesus senta no sofá da casa deles. Diga para alguém aí, você é um dele, você é um dele. Jesus senta lá no sofá da tua casa. Jesus te visita lavando o prato e fala contigo. Jesus entra no teu quarto, na tua sala. Quantos têm certeza que Jesus entra lá? Glorifica o nome dele. Lai comandei juribiai. Você pode não ter ouro como foi pregado aqui, você pode não ter prata, mas Jesus vai na sua casa. Jesus é mais do que ouro, Jesus é mais do que prata, Jesus é mais do que Unimed, Jesus é mais do que os médicos, Jesus é mais do que os advogados. Abra sua boca, adore Ele, exalte Ele, diga alguma coisa para Ele. Jesus é mais, Jesus é mais, Jesus é mais, Jesus é mais. Embriagar com vinho, vida desregrada, vazia. Paulo não fala só de álcool, mas de qualquer coisa que toma o lugar do espírito. Vícios, paixões desordenadas, orgulho, materialismo, religiosidade vazia. O que tem tomado o lugar do Espírito Santo na sua vida? Eu digo para todo lugar, vou dizer de novo, não vou cansar de falar, porque Paulo escreveu para os Colossenses, Tessalonicenses: eu não me canso de vos falar as mesmas coisas que Deus me inspira a falar. A igreja não mudou, Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, a palavra não mudou, o Pai eterno não mudou. Aquele fogo que Ele acendeu em Belém do Pará, Ele continua sendo soprado pelo Espírito e pela palavra, pelo Espírito e pela palavra, pelo Espírito e pela palavra. Não é homem que sustenta esse fogo, é Deus, é Deus, é Deus. Mas eu vou falar, você que mudou.
Diga para alguém que está do seu lado: você que mudou, rapaz. Você que mudou. Eu preguei. Que dia que nós teve em Araporã? Domingo. Eu disse lá, vou dizer aqui: para de ficar falando da igreja do passado. Ah, mas a igreja do passado era mais poderosa. A igreja do passado o paralítico andava. Ah, mas a igreja do passado. Você não é igreja do passado. Toda vez que você fala mal da igreja do passado, ou fala mal da igreja do presente, comparando a igreja do passado, você não percebe, mas você está falando de você mesmo. Você não é a igreja do passado. Você está dizendo: a igreja do passado orava mais. Ah, é isso mesmo. Você está dizendo: eu não oro igual eu orava. A igreja do passado jejuava mais. Qual foi a última vez que você fez um jejum para valer? Para valer! A igreja do passado, ela era mais humilde. Qual foi a última vez que você humilhou de verdade? A igreja do passado era mais santa. Mas você não está no passado da igreja, você está no presente da igreja. E você que é mais velho fica criticando o jovem que lá na sua época era assim. Volta a se encher do Espírito Santo e dá exemplo para eles. Volte a falar em línguas, volte a profetizar, volte a ler a Bíblia e a viver a Bíblia. Qual foi a última vez da sua vida que você passou uma noite inteira orando com Deus? Nossas orações estão viciadas. Nossas orações estão pobres. Nossas orações estão sem lágrimas. Nosso Deus resiste muito grito, mas coração quebrantado, coração contrito, a boca no pó e lágrima sincera, Ele rasga o céu e desce até nós. Jacó, o dia que Deus mudou o ministério de Jacó para sempre, ele não orou 1 hora, ele não orou 2 horas, ele travou uma noite inteira. Ele disse: Deus, chega, chega, eu quero mudança, chega, eu quero algo do céu na minha vida, chega, chega de fugir 20 anos. Ele prosperou, mas estava engastalhado no mundo espiritual. Ele ficou rico, mas engastalhado no mundo espiritual. Tinha que alcançar o perdão do irmão. Estão deixando esses princípios aí. O fulano foi embora, levantou contra o pastor, ele perseguiu, ele dividiu a igreja, mas ele continuou lá feliz. Engano seu. Ele está engastalhado no mundo espiritual. Ele pode até comprar um carro novo, ele pode até fazer uma igreja 10 vezes maior do que essa, mas está agarrado no mundo espiritual. Jacó orou 1, orou 2, passou todo mundo e vai embora. Vai lá para frente que hoje eu vou. É eu e Deus, Deus e eu. Orou 1, orou 2, orou 3, deu nada. 3, 4, lá para as 3, 4 horas o anjo desceu. Deus disse: desce lá. O homem está determinado. Mas ainda faz uma última sondagem no coração para ver se é verdade mesmo, se ele está disposto a mudar mesmo. Deus não faz sozinho. Para você ser cheio do Espírito Santo não depende só de Deus, tem que ter a sua parte também. Diga para alguém do seu lado: para de jogar a responsabilidade só para cima de Deus. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que estar na igreja, você tem que consagrar, você tem que fugir do pecado, você tem que desviar do mal, você tem que agradar a Deus. O anjo desceu lá. Quando o dia estava amanhecendo, irmão, era o anjo do Senhor, era o Senhor. E ele diz assim: me larga que eu preciso ir embora. Ele estava fazendo o último teste em Jacó. Que dia que Deus vai pedir um homem para largar ele, que ele tem que ir embora? Ele era o Senhor.
Mas ele desce ao nível para provocar Jacó e diz: eu preciso ir porque o dia amanhece. E Jacó diz: eu não te largo. Chega. Eu preciso de uma mudança na minha vida espiritual. Eu preciso alinhar com o céu. Eu preciso ter paz. Eu preciso voltar a ver aquela escada, naquele sonho que subia e descia. E eu preciso voltar a ver o Senhor assentado no trono de glória. E quando o Senhor viu que ele estava decidido mesmo, o Senhor disse: tudo bem, Jacó, como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Eu vou te encher da minha glória. Eu vou te encher do meu espírito. E não tem como apagar o seu passado. Não tem como arrancar o seu passado. Mas eu vou te encher do meu espírito. E a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, vai chamar Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Eu não vou apagar o seu passado, mas eu vou escrever uma nova história no seu ministério daqui para frente. Coloque a mão no ombro de alguém e profetiza, mas com autoridade: Deus não vai apagar o seu passado. Profetiza: Deus não vai apagar o seu passado, mas Ele vai escrever uma nova história daqui para frente, em nome de Jesus de Nazaré. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Adore, 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 adore. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Adore, adore, adore. Quem tem línguas fala, quem tem glória fala. Talabacanda labachori micalamaya. Aquilo que nos controla nos governa. Se a sua carne te controla, você está sendo governado por ela. Se esse mundo te controla, você está sendo governado por ele. Mas se o Espírito eterno do Abba te domina, te controla, você está sendo controlado, governado pelo céu, pela palavra, pelo Espírito. Quem te governa? Quem te governa? No original grego, o verbo enchei-vos, plerouste. No imperativo é uma ordem, não uma opção. Enchei-vos. No presente contínuo, continue sendo cheios. Na voz passiva, permitam ser cheios. Ah, pastor, já fui tão cheio. Passado, fui. Ah, pastor, eu já voei. Passado. Ah, pastor, eu achava que eu subia na galeria e descia. Muito bom a sua história. Ontem nós estávamos velando o pastor Laerte lá. E Deus me deu um tema de uma mensagem que eu vou trabalhar ela. A morte não mata a sua história, ela mata seu corpo. Mas estava todo mundo contando a história do pastor Laerte. Pastor Arnaldo, a sua história é eterna nessa cidade, escrita com o dedo de Deus. A morte um dia pode até te tombar, mas a sua história jamais será apagada, jamais será riscada. A sua também, a sua também, a sua também, a sua também. Você pode dar um glória a Deus aí. A morte jamais vai matar a sua história. Ela matou Paulo, mas nós estamos aqui falando da história de Paulo. Não adianta você ter sido cheio no passado, profetizado. Cadê os talentos que Deus te deu? Parou de profetizar por quê? Porque parou de orar, parou de buscar, parou de clamar.
As nossas vigílias não é nem vigília mais. Eu me lembro que eu ia para vigília, eu chegava às 8 horas da noite, saía às 7 horas da manhã. Mas quando você saía da igreja, o demônio caía sem você levantar a voz e sem levantar a mão, só pela glória de Deus que estava envolto da sua vida. As vigílias hoje é 2 horas e todo mundo mexendo no celular. Pergunta aí para alguém aí, quanto tempo você tem orado? Orar de verdade. De verdade. Não é uma experiência única. Não é mérito humano. É uma necessidade diária. Assim como o vinho domina quem se embriaga, o Espírito governa quem se enche dele. Quem se enche do Espírito é forte para vencer a carne, é forte para vencer o pecado, é forte para vencer as mazelas dessa vida, é forte para estar na igreja, é forte para estar na missão, é forte para estar na obra, é forte com sol, com chuva, com tempestade, com guerra. Ele é forte em Deus. Você já viu crente cheio do Espírito Santo murmurar? Você já viu crente cheio do Espírito Santo parar? Você já viu crente cheio, estou falando cheio de verdade, do Espírito Santo faltar de culto? Minha sogra, preparando para morrer, chamou a filha, disse: minha filha, Jesus vai me levar, mas o meu dízimo está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Depois que eu partir, entrega meu dízimo na casa do Senhor. Lá em Belo Horizonte, uma irmã, o médico desenganou. Ela chamou os filhos e diz: o médico me deu 1 mês de vida e tem um dinheiro para receber do banco, e não é pouco, mas eu quero dar uma ordem para vocês diante do céu. Eu vou partir para a eternidade, e 6 meses o banco vai pagar aquele dinheiro, e eu quero que vocês devolvam o dízimo do Senhor na íntegra, ainda da oferta missionária, porque eu amo meu Deus e eu sou fiel e quero ser até depois da morte. Talvez nunca marchou na igreja, talvez nunca pulou, talvez nunca recebeu uma oportunidade igual eu, mas estava lá caladinha, quietinha, mas cheia, 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 cheia do Espírito de Deus. E talvez muito dentro da igreja, com muito barulho, de pé por causa das irmãzinhas caladinhas que está orando por você e você nem sabe. Estou encerrando. Cheio do Espírito Santo, Atos 4:31 diz que eles estavam orando e moveu-se o lugar. Todos foram revestidos, línguas dos céus, línguas estranhas, línguas da terra, línguas dos homens, cura, milagre, batismo, poder, muito poder. Você pode fazer um seminário de 20 anos, o melhor da terra, o melhor, e é importante, mas nada se iguala a pastor Arnaldo, nada. O dia que o senhor está aqui nesse escritório orando e jejuando, e Jesus entra lá, ou você está no seu quarto, ele te dá uma visão, uma revelação. Nada se compara a essa experiência. Porque eu posso contar aqui todos os testemunhos que eu já vi, ouvi, vivi. Vocês vão pular e vão se alegrar de cura, de milagre. Mas daqui uma semana nenhum de vocês lembra. Mas a experiência que Deus te der, ninguém te arranca ela.
você nunca mais esquece dela. Ela continua viva por toda a sua vida. O Senhor sabe, todas as vezes que Deus te visitou sozinho, está marcado, está registrado. Toda vez que vem a guerra, a luta, e você diz agora, aí você lembra: o Senhor é vivo, o Senhor é real, Ele é poderoso, Ele está conosco, Ele vai dar vitória. Prega o que você está vivendo, irmão. Vive o que você está pregando. Vocês que canta o que você está vivendo. Vive o que vocês estão cantando. Quer que o céu abre? Viva o que vocês cantam. Vocês estão cantando sobre oração, então viva uma vida de oração. Estão cantando sobre santidade, a igreja está mirada em vocês. Viva a santidade! Muitos cantam de oração, mas nunca vem uma vigília. Muitos cantam que tem que ser humilde, mas o dia que você trisca nele, ele dá golpe para todo lado. Agora, pastor Arnaldo, Jesus falava, o cabelo das pessoas arrepiava, crescia, arrepiava, tremia, demônio saía igual serpente, câncer curado, leproso curado, cego enxergando, mudo falando, e a ponto de dizer: quem é Ele? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que até o mar lhe obedece, o vento. É porque ele falava o que ele vivia o que ele falava. Quando você fala o que você vive, você fala com a autoridade de Deus e dos homens. Quando você vive o que está cantando, pregando, você fala com autoridade. Todo mundo escreveu sobre a verdade, todo mundo ensinou sobre a verdade. Os grandes filósofos fizeram hipóteses, sermões, frases da verdade. Mas Jesus chegou e diz: eu sou a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não ensinou, ele não pregou, ele diz: eu sou. Eu quero encerrar. Lembra quando o Espírito enchia Sansão? Ele catava um portão e levava quilômetros, um portão pesado nas costas. Vai sondar o peso daquele portão para você ver. Ei, você está carregando muita coisa sozinho. Por isso que você está entrando em depressão, opressão, fadiga. Por isso que você está perdendo a alegria, porque você está carregando sozinho. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, é leve. Você está querendo fazer muita coisa sozinho, você vai morrer. Mas se o Espírito te encher, você vai romper com toda a fraqueza. Lembra quando o Senhor, pastor Arnaldo, Moisés tinha tanta intimidade com Deus, tanta intimidade, que um dia ele chegou e disse: eu já vi o Senhor curar, o Senhor fala comigo, o Senhor me revela, o Senhor fala comigo tete a tete. A Bíblia diz que ele chegava, Deus abaixava na nuvem, na congregação de Moisés, e falava em voz alta. Está escrito. Os líderes das outras tribos ficavam na porta, vendo e ouvindo de longe. Deus falava em voz alta. Daí a pouco Deus calava e Moisés falava. Daí a pouco Moisés calava e Deus respondia. Que profunda. Nós estamos longe disso. Longe. O dia que Miriam e Arão foi questionar, o Senhor disse para os dois: vocês estão longe de Moisés, muito longe. Se tiver algum profeta aqui,
Eu falo por sonhos, visões. Mas com Moisés, meu servo, eu desço na porta da sua tenda e falo face a face. Isso é ser cheio. Moisés era tão cheio, irmão, que quando ele separou 70 homens, Deus tirou um pouco da porção que estava sobre ele e repartiu entre os 70. A Bíblia diz que eles ficaram o dia e a noite profetizando, falando língua e profetizando, falando língua e profetizando. Ah, para que essa falação de língua? Porque você esfriou, porque você parou de orar, porque você não é mais pentecostal. Mas ainda quem recebe da seiva, quem recebe do fogo, ainda marcha no fogo, fala no fogo, profetiza no fogo. E aí foi uns 2 lá, cheio de ciúme. Moisés, manda aqueles homens calar a boca. Já tá numa falazada de língua estranha e não para, e já varou a noite. E Moisés, cheio do Espírito, oxalá, se todo Israel fosse cheio desse Espírito, se todos os homens profetizassem. Eliseu, tão cheio, que até depois de morto, joga lá um morto lá no seu lugar que foi sepultado, e o morto volta. Cheio. Ó, só um profeta cheio. Tinha fome em Samaria, cercado pelo inimigo. Segundo Reis capítulo 7 versículo 2. Mas levanta o profeta, amanhã tal hora, definido, amanhã tal hora haverá fartura de comida nesse lugar. O capitão diz: ainda que Deus abrisse janela no céu, impossível seria acontecer. Eliseu também não deixou barato. Você verá com seus olhos, mas não comerá. Diga aí para alguém: se duvidar, não come. Se duvidar, não vai ver o grande templo aqui pronto. Se duvidar, não vai ver a glória da segunda casa. Se duvidar, não vai ver fartura de comida. Mas se crer, te prepara. Coloque-se em pé. Aleluia. Eu não sei se eu posso chamar o povo aqui, pastor. Eu queria chamar todos aqui na frente, irmão. Até você que não quer vir, venha. Você que não é batizado já deveria estar aqui com o Espírito Santo. Você que está enfermo já deveria estar aqui na frente. Jesus vai te curar aqui hoje. Você que a sua carne está te controlando, te dominando, já deveria estar aqui. Você que perdeu a força para orar, o entusiasmo de estar na igreja, já deveria estar aqui. Chega mais para frente para os de trás chegar. Isso, chega mais. Ser cheio do Espírito é uma vida que reflete a glória de Deus. Ser cheio do Espírito é uma vida que transmite virtude por onde passa. Ser cheio do Espírito é dar testemunho por onde passa. Ser cheio do Espírito é igual aquela mulher rica que falou para o marido: eu tenho contemplado este homem que vai para lá e para cá, para lá e para cá. É um santo homem de Deus. Que este mundo veja Cristo em sua vida. Nós vamos orar, nós vamos orar. Creia, irmão, creia. Creia, hoje vai ser diferente de ontem. Amanhã vai ser diferente de outro dia. Hoje a glória de Deus pode descer abundante sobre você. Vamos orar, vamos orar. Abra sua boca, deixa a oração secreta para sua casa. Querido Deus, querido Deus, querido Deus, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós em abundância. Venha sobre nós e nos enche
Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca para adorar, exaltar, falar em línguas. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Seja cheio, cheio. Senhor, nós queremos a tua glória. Nós queremos que o Senhor venha batizar, renovar, restaurar, curar, revestir da sua glória. Receba, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Seja cheio, cheio, cheio. Deixa a oração secreta na sua casa. Adore, louve, glorifique, exalte a Deus. E a história nunca viu bem cumprir o descrito em Joel. Deus que faz milagre na tua vida esta noite. Eu arranco as dores, nenhum homem fez bem fazer. Saúde, que a história nunca viu bem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva do Senhor. Porque eu te toco com meu amor. Sinta a minha presença. Receba o Espírito Santo. Quem tem glória dá glória. Quem tem língua fala. Que receba a cura. Receba o milagre. Receba o Espírito Santo. Eu vou visitar a sua casa. Eu vou visitar a sua casa. Eu vou fazer milagre na sua casa. Receba milagre, receba milagre, receba milagre. Eu vou fazer algo novo. Eu sou Deus de algo novo. Eu vou fazer chegar o tempo novo. E teus olhos verão. E tua boca me adorará. O céu desceu. Receba, receba, receba o Espírito Santo. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca para adorar, abra a boca. Batiza, 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 enche, batiza, 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 enche, batiza com fogo do Espírito. Venha, 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 venha. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Enche esses jovens, 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 enche. E que a terra estremeça diante da majestade Chamada na sua vida. A partir de hoje eu começo a trabalhar diferente na tua vida. Você te escolheu. diante da majestade Tu és amada de minha. Jesus. E eu te toco com meu amor, Aos céus, com meu que poder, teu reino com a minha vem, graça. a nossa fé E te está contemplo esta noite. no nosso Tu entraste de um Deus, jeito e que se e abra sairás o de céu, outro. Porque eu e sou que teu Deus. reino vem, Toca. nossa fé Receba o está Espírito Santo. no Receba o nosso Espírito Santo. Deus. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Eu tenho uma obra. Tem uma obra na sua vida. Escolhida. Sinta o meu poder. Sinta a minha presença. Eu te tocarei. Eu farei um instrumento nas minhas mãos. Receba o toque do Espírito Santo. Seja cheio. Quem tem glória dá glória, igreja. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem adoração adore. Quem tem adore. Quem tem glorifica. Shemanai surimikai, rebadai shemikalabai, elakadalai. Queremos mais, queremos mais. Tá pouco, Jesus. Tá pouco, Espírito Santo. Queremos mais unção,
com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Alai, soi, amande, candalai, chore, me clama, alai. Deus está me mostrando um coração aqui. Deus está me mostrando um coração. Teu coração ia parar, mas Deus me mostra um coração novo sendo colocado no lugar desse coração que ia parar. Receba um coração novo de Deus aí agora. Aonde está você que está afastado e deseja voltar para Jesus? Aonde está você que ainda não aceitou a Jesus e deseja aceitar Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Não perca mais tempo. Não fique mais longe. Você está correndo perigo, e um perigo real. Aonde está você? Jesus te chama de volta. Chama para a casa do Pai. Temos alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Ou então você está afastado e deseja retornar. Onde está você? Isso, venha. Jesus te chama. Jesus te ama. É noite de milagre. Alai comedei calabaia, cotelabaia, labassuri cleis. Aonde tem mais alguém? Mais alguém para Jesus? Talvez você está parado, distante. Temos mais alguém? Olha aqui, ó, só para encerrar. A Bíblia não diz que tem alegria no céu quando um paralítico levanta. Ela fala. A Bíblia não diz que tem alegria no céu quando um surdo ouve. A Bíblia não diz que tem festa no céu quando o mudo fala. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há alegria no céu, há festa no céu por um pecador que se arrepende. Pastor Arnaldo vai orar por vocês, que é o pastor de vocês, que vai cuidar de vocês e que vocês ficam firmes, porque Pedro disse: para onde iremos nós, se só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna? A melhor decisão e a maior decisão que vocês tomaram é voltar para Jesus ou aceitar Jesus igual estão fazendo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida em 1995. Qual para vocês também foi a melhor coisa aceitar Jesus? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu tenho observado que as pessoas que os irmãos têm convidado para vir ao culto têm aceitado Jesus como Salvador da sua vida. Amanhã traga alguém, convide alguém, mande uma mensagem para alguém, para que Deus vá falar.